Olá, meus queridos, a paz do Senhor, que Deus em Cristo abençoe você, sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. Quero louvar a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos permite de mais uma vez estarmos reunidos para juntos estarmos compartilhando mais um pouco da palavra do Senhor. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de 1 Crônicas, no seu capítulo de número 21. Só que antes eu quero convidar você que ainda não é nosso inscrito no canal Wellington Pereira, a se inscrever no nosso canal, nos ajuda a fazer esse canal crescer e essa palavra vir alcançar outras pessoas que possam estar precisando ouvir uma palavra da parte do Senhor. Querido, também quero louvar a Deus pela sua vida, você que já é nosso inscrito, você que está chegando, seja muito bem-vindo ao nosso canal, que Deus em Cristo abençoe você, sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. Dito isto, querido, abra sua Bíblia no livro de 1 Crônicas, no seu capítulo de número 21, versículo de número 1, a Bíblia vai dizer: Então Satanás levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. Querido, nesta passagem nós vamos ver... Querido, nesta passagem nós vamos ver agora um homem que antes, outra hora lá atrás, colocava Deus em primeiro lugar, colocava Deus na frente de tudo, comandando tudo. Nós vamos ver este homem agora se corromper. Querido, a Bíblia vai dizer em 1 Samuel, no seu capítulo de número 17, versículo de número 45, a Bíblia vai dizer: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Querido, e esta mensagem ela tem como tema: decidido a pecar. Querido, nós vamos ver um homem que outra hora, como acabamos de ler, lá atrás ele colocava Deus em primeiro lugar, mas porém a sua soberba faz com que ele agora venha fazer aquilo que não agrada ao Senhor. A soberba vai fazer com que ele saia de conformidade àquilo que o Senhor queria que ele fizesse. Este homem agora vai se corromper, esse homem agora que é segundo o coração de Deus, esse homem agora vai fazer aquilo que não agrada ao Senhor, por conta da sua soberba. Ou seja, aquele homem que deixa a soberba entrar, ele decide pecar. Esse homem, ele deixa a soberba entrar e ele decide pecar. Então essa mensagem, ela tem como tema: decidido a pecar. E quem decide pecar, ele é impulsionado pela soberba. A Bíblia vai dizer em 1 Crônicas, no seu capítulo 21, versículo 2, a Bíblia diz: Davi disse a Joabe, aos seus chefes do povo, e aos chefes do povo: vão, levantem o censo de Israel, desde Betseba até Dan, e tragam-me a apuração, para que eu saiba o seu número. Querido, este homem vai deixar com que a soberba entre no seu coração. Esse homem vai deixar com que a soberba suba ao seu coração. E agora ele vai mandar com que Joabe agora vá contar o povo. Vai contar o povo e traga a numeração, traga para mim aquilo que deu. Querido, e em Provérbios, no seu capítulo de número 16, versículo de número 18, a Bíblia diz: Antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso procede a queda. Veja, antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulho precede a queda. Querido, a soberba é uma coisa que não agrada ao Senhor.
A soberba é uma coisa que sobe ao coração e antes da soberba vir, a soberba vem, é aquilo que a palavra está dizendo, que precede a queda. Antes do orgulho, né? Antes da soberba e o espírito, o orgulhoso, né? Ou seja, o orgulho precede a queda. Então, quando deixamos a soberba entrar ao nosso coração, vamos fazer aquilo que não agrada ao Senhor, porque achamos que somos poderosos demais para fazer aquilo que bem entender. Fazer aquilo que bem entender. Davi agora chama Joabe e diz, olha, vai contar o povo e traz para mim, a numeração traz para mim aquilo que der. Então perceba, querido, que agora quando Joabe chega, a Bíblia vai dizer no seu versículo de número 5 e versículo de número 6, a Bíblia diz que havia em Israel milhares e 100 mil, 1.100.000 que puseram a espada, ou seja, que andavam com a espada, que empunhavam a espada. Ou seja, era 1.100.000 e 100 mil homens só em Israel. E a Bíblia também vai dizer que em Judá eram 470.000 homens. Ou seja, que empunhavam as espadas. Só que, porém, no seu versículo de número 6, porém, os Levi em Benjamim, eles não foram, ou seja, não foram contados com eles. Por quê? Porque eles não foram. Queridos, e a Bíblia vai dizer que Joabe, ele vai falar que nem todos, ele vai dizer para Davi que nem todos eram servos, nem todos eram seus servos. Mas Davi mesmo assim vai mandar que vá medir aquele povo. Davi mesmo assim, ele não ouve conselho. E quem está decidido a pecar, ele em segundo lugar, em primeiro lugar, ele é impulsionado pela soberba. E em segundo lugar, ele não ouve a ninguém, ele não ouve conselho de ninguém. Porque perceba que a Bíblia vai dizer, no seu versículo de número 3, a Bíblia vai dizer desta forma: então Joabe disse que o Senhor, seu Deus, multiplique este povo 100 vezes mais. No entanto, meu rei e senhor, não são todos eles servos de meu senhor, porque meu senhor requer isso. Por que trazer assim culpa sobre Israel? Então perceba que Joabe vai dar a ele aqui um conselho. Olha, meu senhor, nem todos são servos do Senhor. Nem todos são servos. Então por que o Senhor vai trazer essa culpa sobre Israel? Por que o Senhor vai fazer isso? Só que Davi, ele não vai ouvir o conselho de Joabe. Não, ele não vai ouvir. Por quê? Porque Davi está cheio de soberba. Davi, ele não escuta conselho de ninguém e ele quer fazer do jeito dele. Quantos não têm feito do seu jeito? Quantos não têm feito as coisas do seu jeito e têm quebrado a cara? Tem feito aquilo que não agrada ao Senhor. Então, querido, quando nós fazemos as coisas que do nosso jeito, as coisas sempre vai sair de uma forma que não vai agradar ao Senhor. E principalmente agora Davi, que ele está comandando uma nação, comandando um povo. Davi agora vai mandar contar aquele povo e agora não vai ouvir o conselho daquele que está dizendo para ele: olha, Senhor, nem todos são servos, nem todos servem ao Senhor. Não, nem todos. Mas só que Davi não escuta o conselho e manda que ele vá a si mesmo. Ou seja, a palavra de Joabe na frente de Davi não serviu para nada. Por quê? Porque Davi estava decidido a pecar, decidido a fazer a coisa errada. E quem está decidido, querido, não tem como a pessoa fazer com que ele pense diferente, não. Porque decidido, está decidido, a soberba entra, vai lá e faz, e não quer saber. E em terceiro lugar, querido,
desagrada o coração de Deus. Porque perceba que tudo isso que Davi fez, agora a Bíblia vai dizer no seu versículo de número 7, a Bíblia diz: tudo isto desagradou a Deus, e por isso ele castigou Israel. Então perceba que a Bíblia vai dizer que o Senhor ficou com seu coração triste, desagradou ao Senhor. E quando ele desagrada ao Senhor, o Senhor agora vai castigar Israel. Castigar Israel por quê? Por conta do erro, da falha de Davi. Querido, e nós estamos vendo nos dias de hoje, aqueles que estão na frente de nações, estão fazendo com que o povo venha a perecer. Quantos não estão fazendo o povo perecer em guerras por conta do coração duro, da soberba, que quer ser poderoso, que quer ganhar, que quer fazer mais do que o outro, ou seja, que quer mais poder do que o outro, nação contra nação. Querido, nós estamos vendo essas guerras que estão acontecendo no mundo e outras prestes a acontecer, por conta do coração duro do homem, por conta da soberba que entra, que sobe no coração do ser humano, e eles querem poder, querem ser mais poderosos uns do que os outros. Então nós estamos vendo aqueles que estão na frente de nações fazer com que o povo venha a perecer. Davi aqui estava na frente de uma nação e vai fazer agora o povo perecer por conta do seu erro, por conta da sua falha. Ei, querido, entenda uma coisa, que talvez aquilo que você está fazendo alguém sofrer do teu lado. Talvez aquilo que você esteja fazendo está desagradando ao Senhor e está fazendo com que pessoas que estão do teu lado, estão próximas a você, fazem estas pessoas sofrerem. Ei, querido, nós vemos isso nos dias de hoje. Quantos não estão perdendo as suas vidas em guerras por conta do coração duro de alguém, por conta que alguém quer ser mais poderoso do que o outro, por conta que alguém quer mandar mais do que o outro, e agora vidas estão morrendo, vidas estão perecendo por conta de guerras, de alguém querendo mais poder do que o outro. E querido, perceba que são pessoas que estão na frente de nações, mas que estão colocando o povo em risco, estão colocando o povo a perecer. E agora aqui a Bíblia vai dizer que agora ele desagrada ao Senhor, e quando ele desagrada ao Senhor, o Senhor agora vai derramar sobre Israel, sobre o povo agora, o sofrimento. Por quê? Porque por conta de Davi, por conta do erro de Davi, o Senhor agora vai trazer sobre Israel agora o castigo. Só que agora, querido, Davi vai tomar algumas atitudes. Davi agora vai tomar algumas atitudes para sair daquela situação que está vivendo, daquela situação caótica que o povo está vivendo. A Bíblia vai dizer, querido, que agora Davi agora ele se arrepende, ele vai se arrepender dos seus erros, das suas falhas. A Bíblia vai dizer no seu versículo de número 8, a Bíblia diz: então Davi se dirigiu a Deus, dizendo: cometi um grande pecado ao fazer tal coisa, mas agora peço-te que perdoe a iniquidade do teu servo, porque fiz uma grande loucura. Davi agora vai perceber que errou, Davi agora vai perceber que falhou, Davi agora vai se achegar diante do Senhor e pedir perdão. Senhor, olha, eu sei que fiz tal coisa, quero que o Senhor me perdoe por tal loucura que fiz. E a Bíblia vai dizer, querido, que agora o Senhor vai dar para ele algumas escolhas, para que ele venha escolher aquilo que ele queria. O Senhor vai dar três escolhas para Davi. A Bíblia vai dizer no seu versículo de número 12, a Bíblia diz desta forma: ou
3 anos de fome, ou por 3 meses você será consumido diante dos seus adversários, sendo alcançado pela espada dos seus inimigos. Perceba, primeiro, são 3 meses de fome, ou seja, Davi, você quer primeiro 3 meses de fome? Ou você quer 3 meses você ser consumido pelos seus adversários, ou seja, pelos aqueles que Joabe já havia dito para ele, olha, nem todos são servos do Senhor, nem todos são seus servos. Então, agora, ser consumido pelos seus inimigos, ou seja, pelos inimigos de Davi, você quer ser consumido pelos seus inimigos, a espada deles? Ou por 3 dias, a espada do Senhor, isto é, aperte na terra, e o anjo do Senhor causem destruição em todos os territórios de Israel. Ou seja, é isso que você quer, Davi? Você quer 3 meses de fome sobre a terra, sobre o povo? Ou você quer ser consumido pelos seus inimigos? Ou você quer que a espada do Senhor, ou seja, o anjo do Senhor desça sobre a terra, sobre o povo e destrua? O que você prefere? A Bíblia vai dizer que Davi vai preferir ser pego pelo Senhor, porque o Senhor, pegando ele ao invés dos seus inimigos, o Senhor é misericordioso. Davi reconhece o seu erro. Em segundo lugar, Davi reconhece o seu erro cometido, e a Bíblia vai dizer no seu versículo de número 17, a Bíblia diz, Davi falou para Deus, por acaso não fui eu quem mandou contar o povo? Eu é que pequei e fiz esse mal. Olha só, isso é Davi agora falando com o Senhor. Por acaso não foi eu que cometi esse pecado, que cometi essa falha? Então, que venha sobre mim esse mal. Aí a Bíblia vai continuar dizendo, mas estas ovelhas, ele está falando do povo, mas essas ovelhas que o fizeram, Senhor, meu Deus, que a tua mão seja contra mim e contra a casa de meu pai, mas não contra o teu povo, para castigá-lo. Então perceba que ele pede para que a mão do Senhor seja sobre ele, mas que não sobre ele, sobre a casa dele, sobre a casa dos pais dele, mas não sobre o povo. Ele agora vai pedir por misericórdia do Senhor pelo povo, porque ele reconhece o seu erro, a sua falha. Ele vai pedir perdão para que o Senhor tenha misericórdia do povo, mas que caia sobre ele a mão do Senhor. Por quê? Porque ele sabe muito bem, Davi sabe muito bem, que a mão do Senhor sobre ele, o Senhor, ele é misericordioso, e a sua misericórdia dura para todo sempre. Então ele sabe muito bem que o Senhor ia ter misericórdia sobre a vida dele, mas não os seus inimigos. Os seus inimigos se o Senhor permite os inimigos de Davi chegarem até Davi, eles matam Davi. Só que o Senhor, ele vai dizer, não, Senhor, caia sobre mim as suas mãos, que seja sobre mim este povo. O povo não fez nada, quem fez foi eu, ou seja, a culpa é minha. Ele reconhece a sua falha. Quantos queridos não tem nos dias de hoje? Que estão pecando, que estão errando, mas não reconhece a sua falha, não reconhece o seu erro, e continua fazendo as coisas que não agradam ao Senhor, e não se importam com o que acontece ao redor deles. Não se importam com aqueles que estão perecendo, com aqueles que estão sofrendo ao redor deles. Às vezes, por suas próprias culpas,
eles ao invés de assumirem, não, eles estão continuando não assumir os seus erros, as suas falhas. Só que Davi, ele vai reconhecer e saber e dizer para o Senhor: Senhor, não foi o povo, foi eu, a culpa é minha, que caia sobre mim, que caia sobre a minha casa, sobre a casa dos meus pais, mas que não caia sobre o povo. E em terceiro lugar, Davi edificou um altar para o Senhor. A Bíblia vai dizer no seu versículo de número 26, a Bíblia diz: e edificou ali um altar ao Senhor, e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, que lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. Querido, o Senhor agora vai responder a Davi, porque Davi buscou ao Senhor, e o Senhor agora ouve o seu clamor, ouve e responde, e desce fogo sobre o altar. E o Senhor agora perdoa a Davi, perdoa as suas falhas, perdoa o seu erro. Por quê? Porque ele se arrependeu. Ele buscou ao Senhor, pediu para que o Senhor tivesse misericórdia do povo, porque a culpa era dele, reconheceu a sua falha, pediu perdão e o Senhor ouviu. E ele faz um holocausto ao Senhor, ele adora ao Senhor, enquanto o Senhor agora escuta e recebe, dar a ele a vitória, dar a ele ali a resposta que ele tanto buscava. Querido, que nós possamos decidir por nunca desagradar ao coração do Senhor. Que nós possamos decidir a nunca desagradar ao Senhor. Davi agora ele estava aqui decidido a pecar. Davi agora faz tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Mas depois ele se volta a si e ele vai compreender e entender que ele fez as coisas erradas. E ele agora vai tomar algumas atitudes que vai fazer com que o Senhor venha ter misericórdia. Para que o Senhor tenha misericórdia, o Senhor precisa que eu e que você... Para que o Senhor tenha misericórdia, precisa que eu e você venhamos nos arrepender das nossas falhas, dos nossos erros e pedir perdão e buscar ao Senhor, e Ele com certeza irá nos perdoar. Então perceba que Davi no início, ele não queria dar ouvido. Por quê? Porque deixou a soberba entrar. Por quê? Porque a Bíblia diz no versículo 1, a qual nós limos, de Crônicas, e 1 Crônicas, no seu capítulo 21, versículo de número 1, a Bíblia diz o quê? Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo contra Israel. Perceba que Satanás se levantou contra e agora vai lá incitar Davi, ó. Davi, faz assim, assim. Davi, faz assim, assado. E Davi faz por quê? Porque deixou a soberba subir ao seu coração. Então, querido, que nós venhamos nunca deixar que a soberba venha subir ao nosso coração, deixar a soberba chegar até nós. Não. A vontade do Senhor, ela tem que prevalecer na minha vida e na tua vida. A vontade do Senhor, ela tem que prevalecer sobre as nossas vidas. Que nós sempre venhamos fazer conforme a vontade do Senhor. Davi, no início, ele sempre colocava ao Senhor em primeiro lugar. Foi assim com a sua Davi, quando ele foi contra Golias. Olha, tu vem contra mim com espadas e com lança, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E que nós possamos sempre estar sempre com o Senhor dos Exércitos do nosso lado. E que cada decisão, tudo aquilo que a gente for fazer, o Senhor ele esteja na frente, no controle de tudo. Querido, fica com essa palavra ao teu coração. Que Deus em Cristo abençoe você, sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. Um abraço.